Olá a todos e todas, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. Estamos aqui para mais um Cine Debate, dessa vez para tratar de um dos filmes mais impactantes do século XXI. Estamos falando de Cidade de Deus, um filme dirigido pelo diretor Fernando Meirelles, com o roteiro de Braulio Montovani, que é inspirado em uma obra do Paulo Lins de mesmo nome. Mas no filme, o diretor ele vai tentar contar a história de uma transformação vivida na favela Cidade de Deus através de alguns personagens, passando de uma experiência de crime, de bandidos que vão remeter até um ar meio Robin Hood, até o momento em que ele vai falar um pouco sobre tráfico de drogas e o impacto naquela juventude que vive naquela comunidade. Eu me chamo Alan, sou bolsista do grupo Fora da Sala de Aula e sou o responsável por mediar esses encontros aqui do Cine Debate. Hoje eu estou acompanhado de um cara que vai vir falar super sobre o filme, sobre as experiências de pesquisa dele e também sobre todo esse cenário, essa discussão que nós viemos trazer aqui sobre a pedagogia da violência. Então agora eu vou passar a palavra para ele se apresentar para vocês. Boa noite, gente. A gente fala boa noite porque possivelmente as pessoas estão vendo primeiro em um horário de noite, mas a internet é livre, né? Como meu querido amigo Alan me apresentou, me chamo Lucas, eu sou educador, sou membro do grupo Fora da Sala de Aula e sou pesquisador nos temas de educação e violência, atualmente prestando mestrado na UERJ-FFP, nossa casa. E eu queria começar dizendo que eu estou muito feliz de voltar para o Cine Debate, Alan. Tem bastante tempo que eu não participo aqui. E felizmente foi um presente, porque esse filme é maravilhoso. Eu acho que quando você inicia essa live falando que a gente vai tratar de um dos filmes mais impactantes do século XXI, não é nenhum exagero. Eu acho que, globalmente, é um filme muito impactante e, possivelmente, se não é a maior, é uma das maiores obras cinematográficas da história do cinema brasileiro, né? Que, por sinal, é muito bom. As pessoas desvalorizam muito, mas o cinema brasileiro é muito bom. E que seja um bom debate do que a gente acordou em chamar de pedagogia da violência. Não é um termo, não é um campo de pesquisa específico. Eu acho que é quase uma provocação nossa, né? Falar pedagogia da violência é quase uma forma de provocar do que a gente pode aprender, o que a violência nos ensina. Eu acho que foi até uma referência, né? A gente conversou isso ontem, foi até uma referência meio subliminar sobre um livro que a gente trabalhou bastante no ano passado, que foi A Pedagogia do Vírus, a Cruel Pedagogia do Vírus, do Boaventura Santos. Então, hoje a gente faz uma cruel pedagogia da violência aqui, né? Exatamente, né? E essa obra, ela é impactante, ela é necessária, ela é pop, né? E a gente está falando de uma obra que um dos seus protagonistas estava agora no Big Brother Brasil. É uma obra que volta e meia vem parar na internet com memes e frases icônicas. Né? Um filme que foi extremamente é, indicado, lembrado, utilizado por outros diretores, não só no Brasil, mas fora dele. Trouxe até algumas informações sobre o filme. Cidade de Deus ele foi um filme que ele concorreu ao Oscar de melhor direção, roteiro adaptado, edição e fotografia. Que modéstia à parte, assim, na minha percepção, eu acho que é um dos filmes brasileiros que isso para mim é melhor retratado. Assim, eu gosto muito da câmera, da fotografia do Tropa de Elite também, que tem uma outra pegada de direção, câmera na mão, é muito bacana, mas esse filme ele é especial, porque ao mesmo tempo que ele parece um documentário, ele parece uma série da Netflix, ele parece ele tem a essência dos filmes nacionais, ele é algo muito diferente, né? E toda essa montagem ela destaca o filme, enfim, isso não é uma aula de cinema nem um comentário assim totalmente técnico sobre o filme, mas eu acho que todas essas capacidades técnicas fazem com que o filme seja espetacular e atemporal. Eu acredito que Cidade de Deus seja um filme que daqui a 20 anos a gente vai revisitar e vai observar a mesma excelência nas técnicas, em tudo aquilo que foi utilizado para idealização, para concepção do filme. Mas antes de falarmos sobre o filme em si, eu gostaria de agradecer ao professor Arthur pela oportunidade de nós estarmos aqui debatendo na página do Fora da Sala de Aula.
esse tema tão necessário que dialoga com as demandas do grupo, dialoga com os valores que o grupo tenta transmitir através das suas pesquisas, através das suas ações de ensino, de extensão. Então, como sempre, eu peço para que você deixe o seu like aqui nesse vídeo. Isso é muito importante para a gente divulgar o nosso trabalho e alcançar mais pessoas, onde a gente vai debater aspectos muito necessários sobre o filme, porém, numa perspectiva um pouco diferente. Então, eu peço para que você nos ajude nessa divulgação. E agora, Lucas, eu gostaria de iniciar esse debate, né, te perguntando assim, quais foram as suas impressões iniciais do filme? O que você achou? Você já tinha visto esse filme? Como que esse filme atravessou o seu olhar de sujeito, né, de um pesquisador? Você pode também falar um pouco da sua experiência de vida, assim, em que medida isso impacta as suas realidades? Eu acho que eu queria começar essa discussão a partir daí. Maravilha, Alan. Eu acho que, como eu comecei dizendo, é um presente, porque é um filme que faz parte da minha trajetória. E eu acho que foi se ressignificando durante a minha trajetória esse filme, né? Como a gente tinha comentado até um pouco antes de iniciar a gravação, Cidade de Deus funciona muito como entretenimento também. É um filme que entretém, é bom, diverte. E eu acho que o primeiro contato que eu tive com esse filme foi esse, lá na infância. Quando a gente vê, é um filme que tem personagens marcantes, tem frases icônicas, como você mesmo disse, nessa nova era de redes sociais. Cidade de Deus vai reaparecendo várias vezes como um meme, como uma cena engraçada, mas é um filme que foi se ressignificando ao ponto de que, primeiro eu vejo ele como entretenimento, depois, em um amadurecimento maior, eu passo a ver que ele fala de uma realidade no qual eu estou inserido, no qual eu pesquiso, no qual eu vivo, e que ele tem bastante coisa a demonstrar, principalmente para um público que está fora dessa bolha. E eu acho que em um passo à frente, e aí eu acho que só nas últimas 2 ou 3 vistas desse filme, que eu começo a perceber que Cidade de Deus tem uma amplitude muito grande de temas para debater. E aí eu acho que é o primeiro desafio, Alan, porque falar de Cidade de Deus nesse debate, a gente poderia falar de dezenas de temas muito relevantes. Primeiro, eu acho que a gente poderia começar até dizendo o valor histórico que esse filme tem. É um filme do início do século, né? Um filme que está completando 20 anos, na verdade, nesse ano. Mas é um filme que retrata décadas passadas, principalmente as décadas de 60 e 70, no Rio de Janeiro, que a gente poderia ter diversos recortes temáticos e históricos. A gente poderia falar da questão da expansão das favelas, que era até então um fenômeno ainda novo, um fenômeno de décadas. Então, a gente poderia falar sobre essa ocupação social e urbana do território do Rio de Janeiro. A gente poderia falar da transição para um governo ditatorial no Brasil, porque ele pega essa transição da democracia para a ditadura civil-militar no Brasil e mostra a relação do Estado, principalmente com a população pobre e marginalizada. Uma coisa que a gente pode destacar é que como que o Estado aparece nesse filme? Aparece simplesmente através dos órgãos de repressão e, mais especificamente, da polícia. Uma polícia que ali é truculenta, uma polícia que é corrupta. Então, o filme já mostra esse momento histórico. Poderíamos falar, por exemplo, em um aspecto cultural, da ascensão da cultura black no Rio de Janeiro. Então, mostra muito a questão cultural, musical, que estava eclodindo naquele momento. A gente pode falar da expansão do varejo de drogas no Rio de Janeiro. Tem quase que uma inserção do comércio de cocaína no filme que se fala. A gente pode falar da expansão religiosa e das formas de religiosidade nos territórios marginais. Então, aparece de maneira bem mais marcante nesse filme duas das grandes marcas religiosas da favela, que são as igrejas protestantes, principalmente ali as igrejas pentecostais e depois neopentecostais e dos cultos de matriz africana. Então a gente vê que esse filme poderia ser falado a partir da história, da religião, da política, da sociologia, da antropologia, mas entre muitos temas que a gente poderia falar aqui, a gente escolheu falar da violência, que eu acho que também é um tema muito rico, mas a gente poderia pegar vários recortes históricos aqui que, de alguma maneira, eu diria que Cidade de Deus conta a história do Brasil. Mas, mais especificamente, Cidade de Deus conta a história de um Brasil marginal.
de um Brasil que não aparece no Jornal Nacional com seus aspectos positivos, que não tem uma cara, que não tem uma face. Tem representações. E Cidade de Deus mostra isso de uma maneira muito real. Eu acho que Cidade de Deus não tem herói, não tem vilão, tem pessoas. Tem pessoas normais que estão convivendo em um ambiente de violência extrema desde a idade mais breve. Eu acho que é um pouco disso que a gente pode falar. O que te chama a atenção, Alan? Olha, esse filme, muitas coisas dele me chamam a atenção, né? Primeiro, assim, todo o trabalho de escolha do elenco, né? Que são pessoas que são da comunidade, naquele contexto eram da comunidade. Muitos deles não eram atores, então os diretores, os preparadores de elenco quiseram pegar essa experiência, essa naturalidade, esse jeito de falar, algo que casa super bem. Além da trilha sonora, que é incrível, e toda a montagem do filme faz com que eles contem uma história que, por sinal, é muito bem contada. Todos os personagens eles têm um arco muito interessante a ser explorado. E assim como você estava falando, Lucas, das perspectivas que nós poderíamos ter do filme, as perspectivas dos personagens dentro dos seus arcos narrativos, elas são riquíssimas. A gente poderia explorar muitas coisas relacionadas à educação, à própria violência em si, como você falou, religiosidade. E eu acho incrível como que, por mais que o filme ele seja tenso, ele seja violento, por vezes, quando a gente vai se aprofundar nas relações que esses personagens têm, ele acaba tendo um tom até meio leve, algo que é paradoxo, algo que é contraditório, porque há cenas engraçadas, né? Cenas que tentam levar para um humor, há cenas que tentam mostrar que, assim, sendo bem direto ao ponto, por vezes não dá a sensação que nós temos um vilão na história, porque o Zé Pequeno, por exemplo, ele tem todos os traços de perversidade que a gente veria em um vilão. No entanto, ele não é trabalhado como um vilão, como um antagonista, né? É quase que como se todos eles fossem protagonistas de suas histórias e possuem, sim, rivalidades. A gente vai ver personagens como o Mané Galinha, vivido pelo Seu Jorge, e outros mais, né? E eu acho que toda essa historicidade do filme, né, cultura de periferia, é muito interessante. Para além desse aspecto da criminalidade, que é muito didático, né, é muito bem trabalhado. Tem até uma cena do filme que eles explicam as funções do tráfico, né? E também assim o jeito que os personagens lidam com aquilo. Quase que por vezes nós que estamos no olhar do telespectador, que teoricamente seria o olhar do narrador, que ali dentro daquela trama seria o busca-pé, nós mesmos não sabemos o que é o bem, o que é o mal, porque busca-pé não sabe o que é o bem e o que é o mal. Então, toda essa perspectiva ali dentro do filme é fantástica. E eu acho que foi uma escolha acertada que nós tivemos para explorar ainda mais esse filme que, como o Lucas bem lembrou, completa 20 anos esse ano. Uma outra coisa que eu queria comentar assim também para tipo recomendações, né? Existe um documentário que se chama Cidade de Deus 10 anos depois, que ele é bem interessante, que conta um pouco da história desses sujeitos após o filme. E também pontuar que a série Cidade dos Homens, ela também é inspirada nessa obra do Paulo Lins. Ela não é necessariamente uma continuação de Cidade de Deus, mas também busca contar a história dessa transição das favelas, né? Que também é uma série que tem uma fotografia incrível, na qual o Douglas Silva concorreu ao Grammy de melhor ator, né? Ele foi o primeiro ator brasileiro a ter esse espaço, né? O maior prêmio da televisão brasileira. Eu gostaria de destacar isso também, porque é algo super necessário. Perfeito, Alan. E eu acho que várias das coisas que você disse são coisas que também me são muito caras aqui. Eu acho que o primeiro ponto do ser herói ou vilão, eu acho que para quem está vendo de fora, talvez seja a maior dificuldade, às vezes, de perceber e de entender o que é uma favela. Porque muitas vezes se pensa, ah, caramba, mas você está romantizando o tráfico. Ah, mas você está vilanizando tal pessoa. Você está vilanizando a polícia. E as relações, as teias afetivas de relacionamento ali são muito mais complexas do que isso. Como você disse, o Zé Pequeno poderia ser o grande vilão do filme, se o filme fosse nessa área, mas ele não é. Por quê?
o cara é um dos personagens mais sanguinários que a gente pode ter no cinema brasileiro. Ele mata desde criança, ele rouba, ele não tem nenhuma fidelidade, ele não tem nenhum escrúpulo. A solução dele é matar. Ele chega a ser estuprador também durante o filme, mas no final é um personagem que tem aspectos cômicos. A amizade dele é cômica em certos momentos. Ele tem aspectos cômicos, por exemplo, quando ele vai no baile e ele quer chamar alguma garota para dançar, ele não consegue. É uma coisa que dá quase uma empatia, da timidez que é um personagem inseguro, que é um personagem tímido, é um personagem que tem um carinho, mesmo que da forma dele, com um Bené muito forte. É um personagem que, de alguma forma, tenta retribuir alguns favores à população. Então, isso tudo mostra muito como que essa teia é complexa. É difícil da gente compreender isso. E aí, o que você vem falando também, como que Cidade de Deus é influente depois, a gente desemboca, por exemplo, Cidade dos Homens, e é influente para o cinema, para as séries, para a linguagem televisiva no Brasil e no mundo, muito depois disso. Eu concordo quando você diz, por exemplo, que daqui a 20 anos a gente vai ver Cidade de Deus ainda, mas mostra também como que tem um aspecto estrutural, muitas vezes até que a gente poderia levantar até como racismo, né? Que muitos desses atores e atrizes foram brilhantes nas suas funções no filme e que não tiveram continuidade na carreira. Ou tiveram uma continuidade muito marginal ainda, que são pessoas que a gente conhece até mais por reality show, às vezes, do que no caso de uma carreira televisiva. A gente viu isso no caso do Babu, que participa do filme. A gente vê no caso do Douglas Silva, que participa do filme, que talvez ficaram mais famosos por participar do Big Brother Brasil do que pela sua carreira na sequência. Então, a gente vê também, eu acho que vale destacar, o Leandro Firmino, que é o Zé Pequeno, que é gonçalense. A gente, apesar de estar falando no mundo virtual, a gente é de São Gonçalo, né? Então, a gente está falando de uma pessoa que também é de São Gonçalo. E, cara, o que ele é de genial nesse papel de Zé Pequeno? É um personagem genial. É um filme que foi indicado para várias categorias no Oscar. E é um personagem que acaba ficando preso em si mesmo. Acaba que é mais conhecido como o Zé Pequeno do que o Leandro Firmino, ator que deveria ter uma continuidade muito maior. Então, a gente vê, por isso que vale até o documentário que o Alan recomendou também, para a gente ver como que essas questões explicam também muito da nossa sociedade, né? Eu acho que é um pouco do que a gente pode falar nesse começo para situar o filme, seus impactos sociais e tudo mais. E aí, assim, só para pontuar também esse papo sobre cinema e o filme, né? Para terminar, uma coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, outro filme que é muito popular é o Tropa de Elite, que poderia ter até um debate aqui sobre. São temas que se perpassam ali, mas você vê em Tropa de Elite que existe até um vilão, né? Existe antagonistas, mas nesse aqui tudo, eu acho que Tropa de Elite acaba sendo um filme mais tenso, uma tensão que, por vezes, na minha perspectiva, na minha opinião, ela não é tão evidente aqui, justamente pelo narrador do filme não ser um cara tenso. Porque no Tropa de Elite, o Capitão Nascimento é um cara que está tenso. Buscapé não é um cara necessariamente que está tenso. Ele é um pouco medroso, ele é um pouco tá assistindo aquilo ali. Ele naturalizou aquilo ali. Ele é um sujeito que está mostrando para a gente ali também. Então, acho que essa genialidade que os diretores conseguem fazer é algo que deixa o filme impressionante, lindo demais. E um Mas, ponto, e um ponto pode até falar. para, desculpa te interromper, mas até para não deixar de passar isso que a gente fala muito que não tem vilão, mas também não tem herói. Eu acho que isso também é muito importante, porque o cinema explora muito essa ideia do mocinho, daquele que todo mundo vai gostar, daquele que vai criar empatia, e não tem. Eles até levantam algumas bolas de possíveis heróis, mas sempre são bolas que são levantadas e cortadas. O Buscapé, por exemplo, poderia ser um herói do filme, porque ele nasce nesse contexto e ele não entra na vida do crime, mas é o que você falou, não é necessariamente por uma questão ética e moral. O Buscapé várias vezes fala, pô, não tem coragem, simplesmente. Até, pô, poderia virar bandido ou polícia. Ele fala isso no começo do filme. Mas eu não tenho coragem nem de ser bandido nem polícia. Depois, em um determinado momento, quando ele perde o emprego dele no mercado, o Buscapé pensa em virar bandido, ele pega a arma e ele vai assaltar o ônibus, a padaria, mas sempre acontece um acaso que tira ele daquilo.
E nunca é por uma reflexão do tipo, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Não, simplesmente é um acaso que não deixa ele assaltar, não deixa ele se tornar esse criminoso. Outro que depois se levanta é o Mané Galinha. E esse chega até com muita pompa, que é o cara que dá lição de moral, é o cara que é tratado como se fosse um personagem bonito, conquistador, romântico, é o cara que se diferencia em tudo. É quase que um antagonista do Zé Pequeno, no sentido de ser completamente oposto a ele. Mas o cara que começa com a lição de moral, que começa com todo esse senso ético, é o cara que, assim que entra na vida criminosa, mata um pai de família, que trava uma guerra na favela, que também quer poder. Então, todos os possíveis heróis que nascem ali na Cidade de Deus, também no final não são heróis. Então, não tem romantização nenhuma nesse sentido. Não tem vilão e não tem herói. É bom destacar isso. Exatamente. E essa riqueza de camadas faz com que Cidade de Deus seja uma das obras-primas do cinema nacional, ao qual a gente está tendo a oportunidade de debater aqui. E hoje, como nós havíamos comentado no início do vídeo, com uma perspectiva um pouco diferente, né? O Lucas ele trouxe um comentário que eu acho muito pertinente, que é a gente analisar obras cinematográficas como entretenimento, e de fato obras cinematográficas são entretenimento, mas elas possuem um potencial pedagógico muito grande. E a pedagogia, o viés pedagógico que nós viemos trabalhar aqui hoje, ou iremos discutir aqui hoje, é sobre essa violência. O que essa violência ela representa numa tela de cinema? O que essa violência ela representa nas relações dos sujeitos uns para com os outros na periferia? E o que ela pode nos ajudar a notar, a compreender uma realidade violenta dentro de uma periferia e as camadas que possuem essa realidade violenta. Não entendendo a violência apenas como algo do senso comum, entendendo a violência como algo um pouco mais profundo. E é isso, acho que é uma das coisas que a gente vai tentar trazer aqui agora. Então, peço novamente, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e divulgue esse vídeo. Eu acho que é muito necessário, é uma discussão importante. E agora, Lucas, eu queria tentar assim, ouvir um pouco de você. O que essa pedagogia da violência vem a nos ensinar? Quais são os pontos desse filme que você acha que a gente consegue observar a violência de um jeito para além da morte, assim, para além do tiro, para além do sangue? O que essa violência vem nos educar? Muito bom, Alan. Eu acho que tem uma palavra central que eu queria utilizar aqui, que é a gente perceber a violência como um ciclo. E como um ciclo que se retroalimenta, e eu acho que o filme trata muito disso, consciente ou inconscientemente. O primeiro é a gente perceber o contexto. Eu acho que a sua pergunta é bastante complexa, Alan, então eu acho que a gente vai ter que tentar ir respondendo ela até daqui para o final da live. Então vamos por partes. Para a gente começar a responder essa pergunta, a gente tem que entender o meio. A gente tem que entender o contexto que esse filme está trabalhando. E aí eu sinto que é um contexto de violência naturalizada. Melhor do que violência, violências naturalizadas. A gente vai ver aqui que a gente vai trabalhar a violência de uma perspectiva, no mínimo, de 3 categorias. Uma violência que é direta, que é cultural e que é estrutural. Eu vou explicando isso durante a fala, mas a gente, de forma muito resumida, pode dizer que a violência direta é a que está na morte, no tiro, na agressão, a estrutural, que está falando de condições desiguais de vida, e a cultural, que é uma cultura que legitima as outras duas formas de violência. Uma cultura que legitima a violência acontecer em suas diferentes esferas. Tá bom. Parte didática, a gente vai desenvolver isso. O que é esse contexto? É um contexto de violências naturalizadas. E aí, até uma coisa que a gente poderia levantar nela, eu acho que tu pode falar também um pouco disso depois, é um conceito mais específico da Hannah Arendt, que é a banalidade do mal. A gente vê uma banalidade do mal ali. A gente vê um mal que é naturalizado e que é praticado por pessoas normais. É uma coisa que a Hannah Arendt traz muito. O mal que não é aquele mal anormal, que está fora da nossa rotina, mas que é feito por pessoas do nosso círculo, pessoas que têm seus aspectos positivos e negativos, mas que acaba sendo invisibilizada. É uma violência que, de alguma forma, está sendo invisibilizada e que está sendo vivida como se fosse a única realidade possível. Eu acho que um aspecto que é muito importante é toda hora tem uma morte nesse filme. E aí a gente está falando de violência direta. Mas não existe luto. Cidade de Deus não existe luto. A morte deveria ser,
E aí, pensando mentalmente, deveria ser um trauma. É um trauma para o ser humano. A gente não sabe lidar com a morte de uma maneira saudável. Isso em aspectos biológicos mesmo. A gente não consegue lidar com a morte, com a separação de maneiras saudáveis. Não existe luto. O trauma, para ser superado, precisa passar por uma fase de luto. Cidade de Deus naturaliza a morte de tal forma que uma pessoa querida, um familiar é morto, e 2 cenas depois, os personagens que têm relações afetivas com ele estão completamente normais. É uma morte muito simplificada. E isso não é só cinematográfico. Isso é uma realidade que é construída em muitos locais. Isso é uma realidade psíquica que é construída. Então, a primeira coisa para a gente entender por que a violência chega a esse ponto em Cidade de Deus, por que a escalada é tão pesada, e é um filme pesado, é um filme que, para além dos momentos cômicos de entretenimento, é muito perturbador em muitas cenas, porque, caramba, Lan, a gente está falando de um filme que tem cena de estupro, a gente está falando de um filme que tem cena de uma criança matando outra criança, a gente está falando de uma coisa que é chocante. Mas, ao mesmo tempo, isso só acontece, só é possibilitado isso acontecer porque é naturalizado no começo. Porque a gente nem percebe mais. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que imaginar para depois tratar das outras coisas, que é o que eu vou falar. Como que o ciclo de violência acontece na vida de cada personagem e como que isso desemboca no que a gente vê como uma permanência dessas 3 categorias de violência que vão se retroalimentando. Eu acho que, assim, foi bem como você falou, né? Não tem peso as mortes. E as pessoas matam por qualquer coisa ali, né? Qualquer coisa assim, igual tem uma cena que o cara, ele tá falando do Mané Galinha pro Zé Pequeno. Não sei o que lá, cara, não viu o que ele fez. Aí o Zé Galinha falou, pô, matou. E caiu e acabou. E tem todo um lance das leis de lá, né? As regras de lá. E tem alguns exemplos de morte que são assim, dos meninos da Caixa Baixa, de um dos meninos. Ele morre assim por conta da lei do local, né? De um estado que não está ali, de um estado que só vai lá depois, né? E a gente vai até falar um pouco melhor sobre isso. Mas é impressionante, como você falou, tem cenas pesadas e isso também é uma crítica, no meu entendimento, na nossa sociedade, porque, por exemplo, a todo momento a gente vê nos noticiários mortes, assim, e são quase que corpos matáveis, né? São pessoas ali pegando até um eixo temático do grupo, se a gente for tratar da pobreza, né? É ali o lugar onde os pobres moram, é ali o lugar onde os pobres morrem, os pobres podem morrer ali, eles podem se matar ali, porque ali é como se fosse, lá pode, lá não comove tanto. E as pessoas de lá, por sua vez, também já não têm mais isso, porque a todo momento tem algum conhecido morrendo, né? Perfeitamente, Alan. Eu acho que dava até para citar uma coisa. A gente vai ter que fazer vários caminhos assim paralelos durante a fala, porque é um filme muito rico, né? Quando você fala até da lei da favela e tudo mais, eu acho importante citar só um ponto, que é um filme histórico, e muita gente poderia, então funciona assim até hoje, a lei é essa. Não, o filme tem diferenças históricas muito precisas, se a gente for pensar no que seria uma ética da favela, uma lei da favela e até da criminalidade hoje. E aí, um detalhe que pouca gente percebe, que é a última cena do filme. A última cena do filme, quando os créditos já estão quase subindo, que mostra os garotos da caixa baixa que conquistaram a favela, um dos garotos fala que tá chegando uma rapaziada nova aí na favela, o tal de Falange Vermelha. Falange Vermelha é o nome do primeiro grupo que dá origem ao Comando Vermelho, que hoje comanda praticamente toda a criminalidade no Rio de Janeiro, que é o estado que a gente está inserido. Quando a gente está falando disso, tem uma mudança até de ética nesses grupos. Então, é uma época pré-organizações do que a gente chama de crime organizado. Então, se tem uma outra ética aqui que é distinta, mas que é muito delimitada. Uma ética que está muito pautada até em questões de gênero, que a gente poderia dizer. Porque aqui se tem uma questão de gênero que hoje talvez não exista. Numa nova ética da favela dominada pelo tráfico. Por quê? A gente tem um marido que simplesmente mata a esposa, o caso do Paraíba. Ele mata a esposa com a maior naturalidade do mundo e não se tem nenhuma punição dele, nem por parte dos bandidos, nem da polícia. Ao contrário, na cena seguinte ele está denunciando outro cara.
Ele mata, descobrem que ele matou, enterrou a esposa no quintal, e tem isso. Lá é uma questão que, pô, a gente pode ver como que a mulher é tratada no filme. Olha só, outro eixo que a gente podia levantar, né? Como que é representada a mulher em Cidade de Deus e como que é representada a mulher pobre no Rio de Janeiro do século XX. É uma mulher que é morta, tem feminicídio, é uma mulher que é estuprada, é uma mulher que é vista como completo objeto. Então, não se tem nenhuma pauta, nem legal, por parte da polícia, que não se importa com isso, e nem se tem uma pauta do próprio crime organizado ali, que na época não era um crime ainda organizado. Então, cara, isso tudo é muito marcante, né? Eu acho que isso tudo são questões muito impactantes nesse filme e que nos mostra o potencial pedagógico que ele pode ter. E eu estou entendendo, Lucas, a partir da sua fala, que esse potencial pedagógico também tem a ver com esse ciclo de violência. Então, eu gostaria que você apontasse um pouco sobre esse ciclo de violência, também mencionando alguns trechos do filme que você achou pertinente para nós observarmos isso. Maravilha. Então, eu separei a trajetória de alguns dos personagens. É muito rico e tem muitos personagens nesse filme e eu acho que provavelmente a gente conseguiria fazer de todos eles. Mas eu vou dar um exemplo claro, que é o Dadinho, que depois se torna Zé Pequeno. Como que é o ciclo de violência dele? Se a gente for pegar no ponto de vista temporal do filme, quando ele ainda é uma criança, que se passa na primeira meia hora do filme, ele tem um exemplo pedagógico muito claro, que é o que a gente chama do trio ternura do filme. São os grandes ídolos dele, são um grande exemplo dele. Aí eu faço a pergunta, qual que é a primeira agressão das muitas agressões e violências que o Dadinho Zé Pequeno faz no filme? É uma agressão a um trabalhador. É uma agressão ao trabalhador que é o cara que está dirigindo o caminhão do gás. E como que ele agride ele? Não é por conta própria. Vai ele e o cabeleiro, que é o bandido mais experiente do trio Ternura, abordar o motorista. Quando o cabeleiro fica irritado com o motorista, ele pega e agride. Ele dá uma coronhada e que desmaia o motorista lá. No fundo da cena, a cena já vai até para um outro andamento, mas a gente vê o Dadinho fazendo o quê? Ele simplesmente começa a chutar aquele trabalhador caído. Com prazer, ele se deleita por ver que ele está seguindo os passos daquele que é exemplo, daquele que é autoridade para ele. Então, desde cedo, ele se inicia em um ciclo de violência que ele começa a perceber isso como a única maneira dele agir. E aí um ponto que eu tenho que dar moral até para o Alan, que ele que citou isso quando a gente estava conversando em off, mas que é muito exemplar, é que se a gente pegar no início do filme, e não no início temporal, no início da narrativa do filme, a gente vê que uma das primeiras cenas é o agora Zé Pequeno, já adulto, agredindo um trabalhador à toa, que é um vendedor de panela. Então a gente vê como que esse ciclo se torna marcante para ele, a partir dos exemplos didáticos e pedagógicos que ele segue. E aí a gente vê, logo na sequência, como que ele lida? Acaba esse assalto do caminhão do gás, e aí se junta o trio Ternura, que na verdade é quase um quinteto, né? São os três principais, os dois aprendizes, que são Dadinho e Bené, que vem na geração posterior a mandar na favela. E logo depois a gente tem o Marreco, que pega e bate no Dadinho meio que sem motivo, né? Ele tá brincando ali com a arma e ele apanha, é desrespeitado pelo Marreco. E a expressão do Douglas Silva ali, o ator que interpreta o Dadinho, é muito marcante, porque é quase um estalo nele. É quase um estalo de, caramba, para eu me impor aqui dentro, eu tenho que bater de graça. Eu tenho que ganhar na força o respeito. E o Marreco, a partir dali, se torna o grande inimigo dele. Tanto que é ele que mata o Marreco algumas cenas depois. E aí tem uma frase, cara, que eu gosto muito, que mostra muito isso. Logo depois a gente tem uma das cenas mais violentas do filme, que é uma ideia do próprio Dadinho de assaltar um motel, e depois esse assalto se torna uma chacina. E aí o narrador, que é o busca-pé, mas se torna quase um narrador onisciente, né, de toda a história, que muitas vezes joga lições de moral, ele fala uma frase muito marcante quando está nesse momento do motel. Ele fala que para ser bandido mesmo, não basta ter uma arma na mão, precisa ter uma ideia na cabeça. Então, o que fez o Dadinho se tornar Zé Pequeno, se tornar um bandido, não é simplesmente botarem uma arma na mão dele. É a ideia que colocaram na cabeça dele. A ideia de agredir um trabalhador, de agredir um inocente, de resolver as coisas com a morte, de resolver as coisas com a violência. E a gente pode ver isso, Alan. Eu não vou entrar muito na psicologia de cada personagem, porque, como eu disse, é muito rico, mas a gente pode ver isso em quase todos.
a gente tem um ciclo de violência que vai se construindo. No Dadinho para o Zé Pequeno, a gente pode pegar o Buscapé, que sofre de uma outra violência, que é uma violência estrutural e uma violência cultural, quando ele é demitido do mercado, que ele não fez nada, ele era um trabalhador, o Buscapé já na sua fase adulta, quando ele é um trabalhador e simplesmente o empregador dele demite, falando que essa gente da Cidade de Deus, quando a gente emprega, chega uma hora que vai fazer merda. E simplesmente demite ele. E quando ele é demitido, quando ele é injustiçado por esse preconceito de classe, acaba que a solução dele é: pô, vou pegar uma arma e vou virar bandido também. O outro, que é um exemplo quase heróico, é o caso do Mané Galinha, que era trabalhador, é um dos que mais incentiva a educação. Tem 3 menções de educação no filme. Uma é do Marreco, que é irmão do Buscapé, falando para ele estudar, valorizando a educação, e tem 2 que são do Mané Galinha, que a gente pode dizer que é o maior educador desse filme. Ele que é o cara que sempre fala: não, vocês têm que estudar, vocês têm que mudar de vida. É o cara que trabalhava, é o cara que tinha um relacionamento sólido, que tinha uma família sólida, mas de tanto ser exposto a um ciclo de violência, já na fase adulta, inclusive. Mané Galinha não é um caso de violência exposta na infância, é um caso de violência exposta na vida adulta. E o que acontece? Ele é agredido pelo Zé Pequeno no baile, depois a mulher dele é estuprada pelo Zé Pequeno, depois a família dele tem 2 perdas, o irmão e o tio dele, que são mortos pelo tráfico, e aí chega um momento que ele também se torna violência. Um ciclo de violência que acaba entrando na vida dele de maneira tão naturalizada que, como eu disse, Mané Galinha se torna um cara que também vai matar inocente depois. Ele é um cara que depois mata um segurança, a troco de nada. Um segurança que estava protegendo o filho. É uma cena até muito comovente depois que a gente entende. Um segurança protegendo o filho num assalto a banco, e Mané Galinha, que seria o possível herói desse filme, também acaba sendo contaminado pelo ciclo de violência. E essa cena é muito sutil no primeiro momento, porque mostra o Cenoura, que seria o mentor do Mané Galinha, né? E quando ele vê que ele matou um segurança que estava lá de inocente na situação, o Cenoura dá um sorriso de conseguir, tá educado. É quase, é até bobo, né, a gente falar isso, mas é quase o sorriso de um educador satisfeito em ver sua cria aprendendo aquilo que ele queria dizer. E é muito isso, porque chega um determinado momento que todos passam por um ciclo de educação para a violência. E aí eu acho que o nosso grande desafio como educador é: como que a gente foge desse ciclo de uma educação para a violência, de uma pedagogia para a violência, e a gente começa a pensar em uma educação para a paz, uma educação que rompa com ciclos de violência. Porque ninguém ali nasce violento. Ninguém ali nasce perverso. As pessoas vão se tornando com um ciclo que é o ciclo do exemplo, da autoridade que ensina. O filme é muito didático. O filme é muito didático. É impressionante, né? Até você estar resgatando essa cena e você vê o olhar atento da direção do filme, né? De pensar assim, ele não precisa dizer explicitamente, mas é como você está falando, é como se ele dissesse assim: poxa, agora ele está pronto, porque ele superou esta etapa de se intimidar com tirar a vida de alguém. E aí eles falam de regra, de exceção à regra, e esse arco, né, que vai se formando do Mané Galinha ali, um cara que trabalhava como cobrador de ônibus, tinha o desejo de ser professor de karatê, é um cara que saiu do exército, né, tinha o domínio ali, e até ele fala, né, que um tiro do Mané Galinha valia mais do que a maioria dos outros, porque ele tinha um conhecimento de fato com aquilo. Porém, ele não, quando saiu do exército, ele não pensou em entrar para o crime para ter mais poder, para ter mais dinheiro e tudo mais. Então, assim, são muitas camadas, né, como a gente estava falando, sobre essa violência e várias outras que vão tendo com relação até à questão da família, da falta de acesso à educação, com a falta de presença do Estado, né, em diversos pontos. Tanto que o Estado ele só vai lá, né, na forma de polícia, como você falou, e também quando a guerra já está instaurada também, né? Porque tem todo um esquema de venda de armas também, enfim. É muito complexo e o que faz
dar camadas complexas a todos esses personagens, que é um dos grandes pontos que a gente vem trazendo até aqui, né? Perfeito, Alan. E eu acho que a gente pode até dialogar com o que você citou, no sentido de o que pode ser uma alternativa, o que pode ser uma saída, porque senão parece que a nossa análise é super pessimista, né? No sentido, caramba, então uma pessoa que nasce assim, que nasce nesse contexto, que vive assim, vai ter que uma hora ou outra, se não for na infância, vai ser na fase adulta que vai virar bandido. E não é. Eu acho que tem algumas alternativas que, de maneira sutil, o próprio filme apresenta. E aí eu queria até deixar como sugestão um trabalho que é uma tese de doutorado, que eu sei que também tem uma adaptação como livro do Jailson Silva, que é da área de educação da UF, que é o Porquê Uns e Não Outros, que ele faz exatamente esse ciclo de narrativas de vida, de biografias de pessoas nascidas na favela, se não me falha engano, na favela da Maré, que ele faz essa pesquisa, e mostra por que certas pessoas que estão expostas ao que a gente está falando aqui, essa banalidade do mal, essa violência naturalizada, fogem desse ciclo. E a gente tem exemplos disso no próprio filme. A gente pode ver que lá, no trio Ternura, que, como eu disse, é um trio fake, né, que é um trio de 5, só que tem uma hierarquia, dos 5 que fazem parte desse início do filme, a gente tem apenas o Dadinho, que se torna Zé Pequeno, que não consegue achar uma alternativa. Outros, por mais que tenham um final trágico, acabam, de alguma maneira, fugindo dessa realidade. Na real, dos 5, apenas um que tem uma vida normal depois, né? Que acaba sumindo da narrativa do filme, né? Mas que consegue sair disso, que é o Alicate. O Alicate busca essa solução através da religião. Em um dos momentos depois do assalto do motel, o Alicate simplesmente pensa... E ele tem uma das conversões mais verdadeiras que eu já vi. Ele, em cima da árvore, tem uma conversão tão verdadeira que ele sai dali com uma fé tão renovada, falando que eu vou voltar para a igreja. E quando ele pensa isso, nada mais ao redor dele importa. Ele sai de verdade daquele crime e, de alguma maneira, mostra que a religião é uma forma dele sair dali. Outra forma que a gente poderia apresentar é a família. É a família que, por exemplo, salva o Marreco. O Marreco volta para casa, tem aquela cena que ele toma o tapa na cara do pai dele, mas de alguma maneira esse núcleo familiar que ele tem tira ele daquela situação, porque ele é um personagem que tem pai, tem mãe e tem irmão. E tem uma família que não está envolvida no crime. Com isso, o que, que ele faz? Ele simplesmente volta a ser peixeiro. Ele volta a vender peixe. O Marreco morre em uma situação muito trágica, que é uma morte pelo dadinho. Ainda criança, que mata ele, até pelo comportamento que eu falei na última fala, né? O Marreco, quando estava no crime, era o cara que batia nele. Então, o Dadinho acaba que, quando tem a arma e quando tem um poder na mão, mata o Marreco. Mas ele morre saindo do crime. O outro caso é o Cabeleira. O Cabeleira, que é o irmão mais velho do Bené. E eu acho que os dois irmãos saem do crime de uma maneira muito similar, né? Que é a forma de encontrar o amor, encontrar um relacionamento duradouro, encontrar essa questão amorosa, inclusive, e por aí eles se arrependem do que fazem. A gente tem vários casos desses. A gente tem, por exemplo, o caso do próprio Buscapé, que é o personagem que desde cedo tem mais vínculo com a educação formal, no caso. A gente está falando tudo aqui que a gente está falando de educação, mas no caso do Buscapé seria a educação formal, da escola. Ele é o cara que todo mundo fala desde não, mas você é inteligente, não precisa entrar nessa vida. Ele é o cara que termina de estudar. E por isso ele tem até um outro ciclo de amizade. Ele tem uma outra visão até profissional. Ele consegue ter acesso a um jornal para trabalhar quando ele se descobre amante da fotografia. Ele consegue falar com pessoas de fora da cidade de Deus. Então a gente vê que religião, família, amor, educação, por um tempo se torna até o emprego, né? Mercado de trabalho também, de alguma forma salva o Buscapé em uma outra fase posterior da vida dele e por um tempo salvou o Mané Galinha. Então a gente vê que tem certos caminhos que respondem até aquele título que eu falei do Jailson, que é o porquê uns e não outros. E aí eu jogo até, antes de passar para ti de novo, Alan, quem que é aquele protótipo de vilão que o filme levanta de alguma forma, que é o Zé Pequeno? É o cara que não tem família, que não tem amor, que não tem religião, que não tem trabalho. Uma coisa que a gente pensa, cara, o Zé Pequeno só aparece no filme ou em alguma atividade do crime ou em alguma atividade que vai facilitar o crime. Ele não tem casa.
quem que é o pai e a mãe do Zé Pequeno? Desde cedo, a referência que ele tem de autoridade são os criminosos. Ele não tem família. Ele é um cara que é apresentado até de forma cômica como um cara que não consegue ter amor. Então, tipo, sempre que ele se interessa por uma garota, ele não consegue levar isso à frente em um relacionamento. Tanto que o único relacionamento que ele tem é um relacionamento violento, de um estupro, que ele pratica. Então, ele não tem amor, ele não tem família, não se fala em nenhum momento que ele participou de nada educativo formal, como o caso da escola, e até a questão da religião seria o único que a gente conseguiria debater, porque tem uma cena religiosa, né? O caso do Zé Pequeno, ele vira Zé Pequeno por um encontro com o pai de santo, que dá uma guia para ele, que modifica o nome dele. Mas o que acontece? É um debate que a gente pode levantar, mas eu estou falando a minha interpretação. Não tem nenhum encontro religioso ali. É diferente, por exemplo, do Alicate e do Zé Pequeno. Por quê? O Alicate procura um sentido para a vida dele. Quando ele tem aquele sentido, eu tenho que voltar para a igreja, ele pensa, cara, eu tenho que procurar em Deus um sentido para minha vida. É uma conversão verdadeira, tanto que todo o final dessa conversão dele, todo o redor dele acaba, é apagado, ele só vive naquilo. E depois ele some daquela narrativa. No caso do Zé Pequeno, não é uma busca por um sentido. O que até o próprio pai de santo fala com ele naquele momento? Eu sei que você quer poder, e eu vou te dar o poder se você seguir o que eu estou falando. O que o orixá acaba pedindo para ele? Você não pode furunfar com essa guia. E ele não respeita. A única coisa que se pede nesse acordo ali entre o Zé Pequeno e o espiritual, ele não cumpre. Ele só procura uma religião quando ele quer facilitar o crime. Ele procura a religião quando ele fala, pô, quero matar o cenoura e quero tomar a boca dele. Então vou procurar uma religião para me ajudar nisso. É diferente. Ele não tem esse ciclo também. Então, é um cara sem família, sem paz, é um cara sem religião, é um cara sem educação, é um cara sem nenhum ciclo de amizade, é um cara que não se distrai, é um cara que não tem nenhum apego à diversão, ele é focado, é estressado, só trabalha. Então, não se tem alternativa, não se tem nenhum acesso. O Zé Pequeno é o filho de ninguém, é o filho que não tem dono, é o filho que ninguém leva para casa. Onde que ele mora? Ele só aparece em locais fechados em boca. É só na boca que ele trabalha. É o cara que não trabalha, é o cara que não tem vaidade. Então, isso eu acho que é muito didático também para a gente entender onde que a gente pode ver alternativas. Onde a gente pode procurar alternativas, e aí a importância de fazer uma educação que dê possibilidade para o outro querer, para o outro ser mais. Não adianta, para uma pessoa que tem um presente marcado por violência, o primeiro passo é a gente acabar com essa urgência. Ser violentado é uma urgência. Mas não adianta só acabar com a urgência. A gente precisa apresentar uma perspectiva de futuro para essa pessoa. Se ela não tem uma rede de apoio, se ela não tem uma perspectiva de futuro, não vai adiantar. Porque senão seria aquela solução tosca, né? Se fulano aqui é violento dentro da favela, a gente resolve a violência matando ele. E o filme mostra que não. Só quem consegue sair desse ciclo é quem encontra outras redes de apoio e de proteção. E eu acho que o grande ponto, né, Lucas, que talvez assim seja o pingo no i que a gente quer trazer aqui, é que essa educação ela não vai vir apenas da escola. Existem vários outros meios formativos dos quais vão ser essenciais para uma mudança de paradigma desses personagens e desses sujeitos. Como diz o jargão, né? A vida imita a arte imita a vida. A gente entende que Cidade de Deus é uma obra ficcional, embora trate de um lugar que de fato existe, que é a Cidade de Deus. Ele é inspirado, inclusive, em um romance que também tem um quê ficcional, não é um documentário, não é um trabalho concreto, mas a partir daqueles arquétipos, a partir daqueles personagens, a partir daquela perspectiva sobre a violência, a gente consegue extrair alguns elementos que podem dialogar com a nossa realidade. E a grande questão é, o que fazemos com essa realidade? Nós temos algumas opções. Nós podemos fechar os olhos, nós podemos ignorar e reproduzir aquilo que o diretor e todos os roteiristas querem passar. Tipo, lá pode. Lá não tem problema, porque eles são assim. Eles se resolvem assim.
né? Então, é um filme muito rico, eu ia falar muito riquíssimo, muito necessário, e foi um prazer debatê-lo contigo, Lucas. Então, agora, nesse momento, a gente já pode ir se encaminhando para o final, fazendo algumas considerações finais. Primeiro, eu gostaria de fazer, né, alguns comentários. Eu acho que as suas falas elas foram muito pertinentes com relação a esses ciclos e para pontuar também o ciclo do Zé Pequeno ele termina de uma forma semelhante com a que ele viveu ali no início, né? Ele tinha um marreco, que era aquela figura que eu fazia uma certa opressão com ele, e de tanto ele oprimir os moleques da caixa baixa, uma hora eles matam ele, né? De uma forma assim, também que ele não estava esperando, assim como o marreco também não estava esperando. Então você vê como que esse ciclo de violência termina, né? Começa em morte, termina em morte. E talvez com outros agentes atuando junto com aquelas crianças, importante a gente mencionar o aspecto que são crianças, é uma infância ali, o que poderia ter sido diferente? Pegando uma referência bem cultura pop de hoje em dia, né? Se a gente fosse falar de multiversos, né? Imaginem que se num outro multiverso tivessem outros agentes observando aquelas crianças e todo aquele processo formativo daquela comunidade, seja através do Estado, seja através de obras de assistência social do terceiro setor, educadores sociais, enfim. O que poderia ter sido diferente ali? Eu acho que essa é uma grande questão, né? O que poderia ter sido diferente ali, naquele contexto ficcional, se tivesse um educador social qualificado, capacitado e consciente de toda aquela realidade ali, de todas as possibilidades que aqueles sujeitos poderiam ter para além da vida do crime, para além da vida da violência. Então, acho que esse é o meu comentário final. Eu gostaria de passar a palavra para você, Lucas, também fazer suas considerações finais. Muito obrigado, Alan. Eu acho que não tem como começar de outra maneira senão agradecendo por esse debate que é tão rico. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando de inúmeros temas, mas dentro do que a gente se propôs, eu queria terminar com algumas considerações, que não são conclusões. Eu acho que é pretensioso demais a gente falar que a gente consegue concluir algo sobre a Cidade de Deus. O que eu considero aqui? Em primeiro lugar, a gente não pode hierarquizar violências como se existisse uma violência menos grave do que a outra. Lembro muito de um sociólogo, o Johann Galtung, que fala muito dessa categorização, até que eu utilizei das 3 violências, ele usa muito a imagem de um triângulo. Imagina um triângulo que tem uma base e que tem outros 2 lados. O que ele passa é que, independente do que você coloque como base, essa violência que está ali na base de um determinado contexto vai acabar agravando e ajudando a se desenvolver os outros 2 tipos. Ou seja, se você coloca como base de uma sociedade uma violência estrutural, isso vai sim ocasionar violências diretas e culturais. Se você tem uma violência cultural como base, você vai ocasionar violências diretas e estruturais. E assim por diante. A gente começa, a gente poderia dizer que a base desse triângulo, no caso da Cidade de Deus, é uma violência estrutural. Isso é uma visão que é mais uma opinião minha, mas pela narrativa eu entendo muito isso, porque na primeira meia hora de filme tem uma fala que mostra o Buscapé, que é esse narrador onisciente, falando uma coisa que é muito importante. Ele fala logo no começo: a rapaziada do governo não brincava, não tinha onde morar, vai para a Cidade de Deus. Lá não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha ônibus. Mas para o governo e os ricos não tinha problema. Ou seja, nasce tudo em uma violência estrutural, no sentido de que ali é a margem da margem. E aí a gente vê todo um desenrolar de violências diretas, que se exemplificam nas inúmeras mortes, nas inúmeras agressões, e uma violência cultural, que chega no final do filme, é meio que parâmetro para todos os personagens que não estão na Cidade de Deus. Se aconteceu alguma coisa ruim no Rio de Janeiro, a culpa é da Cidade de Deus. Então, o ponto é, não tem violência melhor ou pior do que a outra. A gente tem que começar a entender a violência como um fenômeno que é plural. Se a gente enxergar a violência só pelo senso comum, de que matou mais um e tudo mais, para além da banalização que isso causa, claro, a gente vai ver só o raso.
a gente nunca vai conseguir chegar no profundo. E o profundo pede que a gente enxergue a violência como um fenômeno que tem diversas faces. Segundo ponto, eu acho que é o que você falou. Tem diversos motivos para a gente levar a crer que uma pessoa sai de uma situação de violência e criminalidade, mas também tem uma pedagogia que mostra como que a violência vai se disseminar. Para mim, é através desses ciclos, como eu falei, no caso do filme que a gente está observando. E aí a gente pode pensar, qual o nosso papel como educador aqui? A gente tem como apresentar uma outra educação, porque nada mais é do que as relações que o bandido mais experiente tem com o bandido mais novo, que uma educação informal. É uma educação informal desde o início do filme. E olha, é uma educação muito bem feita. O que o Alan falou mostra quanto é bem sucedida essa educação informal. Porque se o Marreco conseguiu educar através da violência o Dadinho se tornou Zé Pequeno e ele no final foi morto por aqueles que ele ensinou a ser violento, que são as crianças da caixa baixa. Então, é muito marcante quanto a gente pode ter um potencial na educação, mas que tipo de educação a gente quer? Essa pedagogia da violência, essa educação para reproduzir atos violentos? Claro, provavelmente nenhum educador que está assistindo aqui é um assassino em série e prega nas suas salas de aula e oficinas da vida para matar. Mas quantas vezes nós, educadores, não somos aqueles que incentivamos a continuidade de violência? Quantas vezes nós, nas nossas práticas, não banalizamos situações de violência, dentro ou fora do espaço educativo? Quantas vezes que a gente trata como se a violência não fosse um problema nosso, como se o nosso aluno violentado fosse simplesmente um detalhe. A gente precisa educar para uma outra coisa. Eu acho que a educação possível é uma educação para a paz, que tem dois eixos principais. Não naturalizar a violência, desvelar as situações de violência que a gente tem na sociedade e combater elas. E combater isso, não como se fosse um milagre, mas como se fosse uma busca. A gente precisa ter esse movimento de indignação para ter um movimento de transformação social. Eu acho que essa é a pedagogia que há no Cidade de Deus. Esse filme tão marcante que eu agradeço muito o Alan, que está aqui representando esse debate hoje, mas também o professor Arthur, coordenador do grupo, todo fora da sala de aula, todos que participaram dessa live aqui hoje. Muito obrigado, gente. E cabe dizer que o Jares, que é um dos autores que vai falar sobre essa educação para a paz, tem alguns textos dele disponíveis na nossa plataforma, Socializando Pedagogias. Peço para que você dê uma olhadinha lá, tem alguns textos bem bacanas sobre coisas que nós gostamos de discutir aqui no grupo, coisas que estão no seio dos valores do Fora da Sala de Aula, no qual, assim, eu só tenho a agradecer ao Arthur pela oportunidade de estarmos aqui, por estarmos discutindo isso, e peço para que você curta, compartilhe esse vídeo com outros educadores. Se você achou esse diálogo necessário, interaja com a gente, comente aqui, porque isso tudo é muito importante para a gente. A gente não quer só dialogar entre nós, os pares, a gente quer alcançar os ímpares e todos os outros possíveis, né? A gente está aqui para isso, a gente entende a internet como uma ferramenta muito importante para isso, e espero que você tenha gostado desse debate. E é isso. Lucas, muito obrigado. Eu acho que os seus comentários agregam muito. Aulas e aulas e aulas e aulas aqui. Espero também ter contribuído com esse debate também, trazendo algumas perspectivas. E é isso, galera. Até o próximo encontro e tamo junto. Tchau.